E aí, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, certo? Vamos aqui para uma aula de funções quadráticas, beleza? O objetivo dessa aula é a gente ver lei de formação, a gente trabalhar o formato da função quadrática, como é que funciona, algumas nomenclaturas, alguns exemplos de funções quadráticas e como que se trabalha no gráfico de uma função quadrática, beleza? Mais precisamente, como é que é o comportamento desse gráfico, que é bem diferente da função afim, certo? Essa parte de matemática 3, nessa parte de matemática 3, a gente já viu o conteúdo de função afim, de inequação. Lá no conteúdo de inequação, que realmente é um conteúdo um pouco extenso, a gente viu a parte de inequações do primeiro grau, inequação produto, quociente e inequações simultâneas. Aqui a gente vai estar aplicando algumas observações, algumas propriedades que a gente viu nos conteúdos passados e conhecendo novas propriedades desse conteúdo, certo? É interessante definir a função quadrática ou simplesmente função polinomial de segundo grau como uma função de R em R, certo? O domínio e o contradomínio, no caso dos reais nos reais, dada pela seguinte lei de formação. A função polinomial ela é uma função de grau n. Você vai descobrir qual que é o grau daquela função ali olhando para o maior grau que tem na sua lei de formação. Por exemplo, aqui eu tenho um C, um B e um A. Aí você vai olhar qual que é o maior grau que tem aqui nessa sua lei de formação. Que no caso aqui é o grau 2. Portanto, essa função se configura como uma função quadrática. Se fosse grau 3, seria uma função terceiro grau. O 4 seria uma função polinomial do quarto grau e assim sucessivamente. A, B e C são números reais e é interessante que A seja diferente de zero, porque se A for igual a zero, essa primeira parte aqui zero, e aí eu vou ter uma função afim, certo? Uma função do primeiro grau. Alguns exemplos são aqui 3x ao quadrado menos 4x mais 1. O A é 3, o B é menos 4 e o C é 1. Um outro exemplo aqui, vamos ver, menos x ao quadrado mais 8x. O A é menos 1, que é o que tem aqui na frente do x. O B é 8 e o C, como não tem aparecendo, é 0. Então, outra coisa importante também. Tanto o B quanto o C podem ser 0. Se não tiver aparecendo algum dos dois, é porque ou o B ou o C vai ser 0. O A nunca vai ser 0. O A ou ele vai ser um número positivo ou ele vai ser um número negativo. Nunca 0. Beleza? E é interessante você se ligar quando a gente for resolver equações ou funções do segundo grau na lei de formação dessa função. Porque para aplicar delta e Bhaskara é necessário que eu saiba identificar quem é o meu coeficiente A, quem é o B e quem é o C. Beleza? O gráfico da função do segundo grau, ele é uma parábola, certo? É uma curva chamada parábola, onde nós vamos ter duas raízes, função do segundo grau, duas raízes, função do terceiro grau, três raízes, e assim sucessivamente. Beleza? Então, é uma curva chamada parábola, onde nós vamos ter duas raízes, beleza? E o que é uma parábola? É essa curvazinha que vocês estão vendo aqui. Cada ponto dessa parábola vai ser um ponto, um par de coordenadas no plano cartesiano. Como vocês podem ver aqui, eu assinalei para vocês alguns pontos interessantes aqui. Por exemplo, o menos 3 e o 6, o 2 e o 6, o 1, 2, o menos 2 e 2, o 1, 0, o vértice da parábola aqui embaixo, que é o menos 1 meio, menos 1 quarto, o 0, 0, que no caso é a origem. Essa parábola aqui ela passa pela origem, beleza? Vamos analisar aqui o gráfico da função y igual a x ao quadrado mais x. Quando você for fazer o gráfico de uma parábola, uma forma bem simples de você fazer o gráfico de uma parábola é aplica delta e Bhaskara para poder descobrir as suas raízes. Feito isso, basta passar a parábola por cima dessas duas raízes. A fim de marcar alguns outros pontos nessa parábola, eu fiz as seguintes anotações. Quando x for menos 3, aqui fica 9 e aqui fica menos 3. 9 menos 3 dá 6. Quando x for menos 2, aqui fica 4 e aqui fica menos 2. Menos 4, ou 4 menos 2 dá 2.
Quando x for menos 1, aqui fica 1 e aqui fica menos 1. 1 menos 1 dá 0. E aqui eu tenho alguns outros pontos. E aí nós marcamos esses pontos aqui nessa parábola aqui. Beleza? Aqui no gráfico da parábola da função do segundo grau. E é importante também que lá na definição, quando eu falei que é uma função de R em R, quer dizer que ela vai pegar todos os números domínio x e ela vai pegar, certo? Nós temos aqui disponível o contradomínio como sendo todo o y, beleza? Mas, obviamente, no caso da parábola, ela vai ter uma imagem diferente do contradomínio. Por quê? Bem, o contradomínio ele é todo o y, certo? Porém, essa parábola aqui, ela só tem uma imagem aqui, ó, do menos 1 quarto, nesse ponto aqui, para cima. Beleza? Então, é por isso que a parábola ela tem uma imagem diferente do contradomínio. Aí, uma coisa interessante da parábola também é saber quando é que ela tem a concavidade voltada para baixo e quando é que ela tem a concavidade voltada para cima. Construindo o gráfico de uma parábola, de uma função do segundo grau, o que vai determinar isso é o coeficiente A. Nós temos um A, um B e um C. O que vai determinar a concavidade da parábola é o coeficiente A. Como? Se o A for estritamente positivo, a parábola ela vai ter a concavidade voltada para cima, nesse caso aqui. Se for estritamente negativo, a parábola ela tem a concavidade voltada para baixo. Beleza? E aí nós temos algumas outras observações que diz respeito ao discriminante, certo? Que diz respeito ao delta, beleza? Por exemplo, para o caso do A ser estritamente positivo, ou seja, a concavidade voltada para cima, eu tenho mais 3 casos, que é quando delta for maior do que zero, quando delta for igual a zero e quando delta for menor do que zero. Quando delta for maior do que zero, significa dizer que eu tenho duas raízes distintas, certo? Duas raízes reais distintas. Quer dizer que a parábola tem a concavidade voltada para cima e ela toca o eixo x em 2 pontos, ok? No caso do delta igual a zero, quer dizer que eu tenho duas raízes iguais, ou seja, o x1 é igual ao x2, a parábola tem a concavidade voltada para cima e ela toca o eixo x em apenas um ponto. No terceiro caso, que é o delta menor do que zero, a parábola tem a concavidade voltada para cima, mas como ela não tem raiz real, ou seja, quando o delta for menor do que zero, ela não toca o eixo x em nenhum ponto, beleza? No caso de ela ter o A negativo, ou seja, a concavidade voltada para baixo, quando o delta for positivo, for maior do que zero, ela toca o eixo x em 2 pontos, mas com a concavidade voltada para baixo, certo? Se o delta for igual a zero, ela vai tocar o eixo x em apenas um ponto, porém com a concavidade voltada para baixo. Se o delta for negativo, certo? Eu tenho a concavidade voltada para baixo, só que ela não toca o eixo x em nenhum ponto, ok? A diferença de cima para de baixo é só mesmo como que a parábola está se comportando no plano cartesiano. Se ela está com a concavidade voltada para cima ou se ela está com a concavidade voltada para baixo. Vai ser basicamente a mesma coisa para os 3 deltas. Porém, o que você tem que observar principalmente numa função quadrática é se a parábola tem a concavidade voltada para cima ou se ela tem a concavidade voltada para baixo. Vamos observar aqui o que eu acabei de falar sobre esse delta, resumindo o que eu falei sobre esse delta, certo? Quando o meu delta ele for maior do que zero, eu tenho duas raízes distintas no eixo x. Se ele for igual a zero, eu tenho uma raiz igual a outra, ou seja, apenas uma raiz, ou são duas raízes iguais. Alguns livros de matemática dizem apenas uma raiz, outros dizem raízes reais iguais, beleza? Mas isso não importa, é só entender que aqui você vai ter uma raiz só, certo? E quando o delta for negativo, não existe x pertencente aos reais, ou seja, não existe raiz pertencente aos reais. É por isso que eu não tenho nenhum ponto aqui no eixo x, ok? Vamos aqui um exemplo. A gente vai estudar o gráfico da seguinte função: x² mais x menos 6. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir a raiz dessa função aqui.
Para descobrir a raiz dessa função é simples. Você vai aplicar delta e depois Bhaskara. Bom, aplicando delta, b ao quadrado menos 4ac. O b é 1, então 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1 dá 4, vezes menos 6. 24 mais 1 dá 25. Ok? Agora, o Bhaskara, nós teremos menos 1, que é menos b, mais ou menos a raiz de 25, que é 5, e embaixo 2 vezes 1, que é 2 vezes a. Portanto, o x', x1, menos 1 mais 5 dá 4 sobre 2 dá 2. E o x, duas linhas, x2, menos 1 menos 5 dá menos 6 sobre 2 dá menos 3. Raiz 2 e raiz menos 3, que é justamente o que eu tenho aqui. Ok? Bom, feito isso, você vai marcar as duas raízes na parábola. Ou você vai marcar as duas raízes no eixo x e passar a parábola por essas duas raízes. Pronto, me corrigi. E passar a parábola por essas duas raízes, certo? Marca as duas raízes no eixo x, passa a parábola por elas duas. Aí o que é que a gente vai perceber aqui? Do x para cima, você percebe que o gráfico aqui, ó, esses pedaços aqui, eles são positivos, porque é do x para cima é positivo, do x para baixo o gráfico é negativo. Não esqueça, do x para cima o gráfico é positivo, do x para baixo o gráfico é negativo. Então, menor do que menos 3, o gráfico ele é positivo. Maior do que 2, o gráfico também é positivo. E entre menos 3 e 2, o gráfico ele é negativo. Beleza? Portanto, ó, para ter um gráfico maior do que 0, seja positivo, estritamente positivo, ou o x é menor do que menos 3, esse pedaço aqui, ou então o x é maior do que 2. No caso de eu ter a minha função igual a 0, eu quero justamente as minhas raízes, que é ou x é igual a menos 3 ou x é igual a 2. E para eu ter a função negativa, o x ele tem que estar entre menos 3 e 2. Ó. Positivo é esse pedaço aqui, positivo é esse pedaço aqui de cima, e negativo é esse pedaço aqui de baixo. E 0 é o menos 3 e o 2, os zeros dessa função aqui. Um outro exemplo, vocês vão resolver da mesma forma que eu resolvi a passada, certo? Nós temos aqui menos 5 e o 3 como raízes. Como aqui eu tenho negativo o meu coeficiente A, beleza? Isso significa dizer que a concavidade ela é voltada para baixo. Ou seja, isso daqui. Mais uma vez, vocês vão marcar no eixo X o menos 5 e o 3, certo? E colocar a concavidade voltada para baixo. Aí o que é que a gente pode observar? Ó? Daqui para cima o gráfico é positivo, daqui para baixo o gráfico é negativo. Entre menos 5 e 3, o gráfico ele é positivo, ou seja, a gente vai ter positivo aqui. Menor do que menos 5, a gente vai ter negativo, e maior do que 3, a gente vai ter negativo. Portanto, para y maior do que 0, ou seja, o g de x, que é o y, maior do que 0, o x ele tem que estar entre menos 5 e 3, aqui, ó, o x tem que estar entre menos 5 e 3. Para o y igual a 0, eu tenho as duas raízes, ou x é igual a menos 5, ou x é igual a 3. E para y menor do que 0, ou o x é menor do que menos 5, ou então o x é maior do que 3. Esses dois casos aqui, beleza? Continuando aqui. Um outro exemplo, certo? Do que a gente viu até agora. Determine k real de modo que a função seja positiva para todo x. Bom, o que significa dizer que a função tem que ser positiva para todo x? Vou olhar aqui alguns exemplos. Ser positiva para todo x... Primeiro, esse primeiro caso aqui ele não se encaixa. Nenhum desses daqui se encaixa, esse daqui de baixo, porque aqui eu tenho a concavidade voltada para baixo, certo? E lá na função que eu acabei de mostrar para vocês, a concavidade ela é voltada para cima. Para ser positivo para todo x, eu tenho que ter a concavidade voltada para cima. A minha função tem que ser positiva para todo x. Olha esse primeiro caso. Eu tenho positivo para todo x? Não. Por quê? Tem um pedaço aqui que ela é negativa, certo? Nesse caso aqui, eu também não tenho positivo para todo x, porque nesse pedaço aqui ela é igual a 0. Já nesse caso aqui, eu tenho positivo para todo x. Quando é que isso vai acontecer?
quando o meu A for positivo e quando o meu delta ele for negativo. Como nós vimos que é o terceiro caso, certo? Já que o coeficiente de x é positivo, basta que a concavidade da parábola é voltada para cima, então já está ok, certo? E para que a função ela seja positiva para todo x, a gente tem que ter o discriminante dela tem que ser negativo, como a gente acabou de ver, beleza? Portanto, ó, delta tem que ser menor do que zero. Como o delta é menor do que zero, aqui ó, delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, o b é menos 5, o a é 1 e o c é k. b ao quadrado, 25 ao quadrado, menos 4 vezes 1 dá 4, então fica menos 4k. Aí a gente pega isso daqui e coloca menor do que zero. Para isso daqui acontecer, 25 menos 4k tem que ser menor do que zero. O 25 passa para o outro lado negativo, então fica menos 25. Menos 4 menos 25 desse lado aqui, multiplica todo mundo por menos 1, então fica 4k maior do que 25, portanto, o k tem que ser maior do que 25 sobre 4, para a gente ter esse caso aqui que a gente quer, certo? O k ele tem que ser maior do que 25 sobre 4. Nós também podemos descobrir quando que essa parábola aqui ela vai ter uma raiz, que no caso é quando o delta for 0, e quando ela vai ter duas raízes, quando o delta for maior do que 0. Para esses outros casos, como a gente já tem aqui um caso aqui, que no caso é quando o delta vai ser negativo, para os delta ser 0, o k tem que ser igual a 25 sobre 4, e para o delta ser positivo, o k tem que ser menor do que 25 sobre 4. É só inverter os valores, ok? Bom, aí a gente chegamos ao nosso último tópico da aula de hoje, que é o seguinte: soma e produto de raiz. Quando as funções de segundo grau, elas possuem mais de uma raiz, nós podemos observar, certo, nelas alguns estudos que vão nos possibilitar, certo, algumas propriedades que vão nos possibilitar descobrir essas raízes sem que a gente precise, beleza, fazer o delta e o Bhaskara. Que propriedades são essas? Soma e produto. A soma significa que é a primeira raiz mais a segunda raiz, e o produto significa que é a primeira raiz mais a segunda raiz. Vamos fazer aqui, ó. Primeiro, a gente sabe que a primeira raiz é menos b mais raiz de delta sobre 2a. E a segunda raiz é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Essa daqui mais essa daqui vai ser isso aqui, certo? Como ambas têm o mesmo denominador, coloca todos sobre o mesmo denominador, então fica menos b mais raiz de delta, menos b menos raiz de delta. O mais raiz de delta e o menos raiz de delta você pode cancelar aqui. Menos b dá menos 2b. O 2 divide com 2, então fica menos b sobre a. Portanto, a soma é menos b sobre a. Produto. A raiz 1 vezes a raiz 2. Aqui a gente faz o produto. Esse daqui de baixo, ó, 2a ao quadrado, beleza? Esse daqui de cima, aí você faz a distributiva, mas aqui, se vocês perceberem, vai ser o produto da soma pela diferença. Porém, vamos fazer aqui a distributiva. Ó. Menos b vezes menos b dá menos b ao quadrado. Menos b vezes menos raiz de delta dá mais raiz de delta. Mais b raiz de delta. Mais raiz de delta vezes menos b dá menos b raiz de delta. E mais raiz de delta vezes menos raiz de delta dá menos raiz de delta ao quadrado. Esse daqui você pode cancelar com esse daqui. Aí aqui eu tenho menos b menos delta. Lembrando que delta é menos b ao quadrado, ou é b ao quadrado menos 4ac. O menos b aqui, eu troco o sinal de todo mundo que está dentro do parêntese, certo? Então fica menos b ao quadrado mais 4ac. Eu já tinha esse b aqui, eu só fiz repetir. O menos b vai embora com o menos b, sobrando somente o 4ac. O 4 eu simplifico com o 4 de baixo. 1a de cima eu simplifico com 1a de baixo. Em cima fica c e embaixo fica o a. Portanto, produto é c sobre a. Soma menos b sobre a, produto c sobre a. Não esqueçam, soma das raízes menos b sobre a, produto c sobre a. Um exemplo aqui. Olha só essa
equação aqui. Nós podemos resolver ela sem utilizar delta e bhaskara usando soma e produto das raízes. Como que a gente vai fazer isso? Soma menos b sobre a, menos o 9 é o b e o a é 1, então fica menos 9, produto dá c sobre a, 14 sobre 1, 14 sobre 1, que dá 14. Dois números, você precisa de dois números que quando você somar eles dois dê menos 9 e quando você multiplicar eles dois dê 14. Aí você vai testar alguns números. Por exemplo, eu sei que 7 vezes 2 dá 14, mas 7 mais 2 não dá menos 9, dá mais 9. Você pode testar o menos 7 e o 2. Você vai ficar fazendo alguns testes, certo? Não existe nenhum macete que vá dizer, olha, pegue os dois números tal. Você vai olhar para esses dois números aqui, certo? Da soma e do produto, e vai procurar dois números que você possa fazer a multiplicação deles dois para poder dar certo. Uma dica que eu dou é, pega o produto e fatora ele. Quando você fatora o 14, dá 7 e 2. Aí você só tem que testar o 7 e 2 para dar menos 9. O que eu percebi, certo, foi que o menos 7 e o menos 2 dá certo. Por quê? Menos 7 menos 2 dá menos 9. E menos 7 vezes menos 2 dá 14. Portanto, as raízes, sem eu precisar resolver delta e bhaskara, dessa equação aqui é menos 9, menos 7 e menos 2, ok? Bom, é isso. Na próxima aula a gente continua esse conteúdo aqui de funções quadráticas, beleza? Ainda tem aí mais algumas coisas para a gente ver e algumas questões, alguns exemplos para a gente resolver, certo? Se cuidem, tenham um ótimo dia, um ótimo começo de semana, estudem e até a próxima aula.